caros alunos. Hoje nós estudaremos o capítulo 7, no qual abordaremos as grandes navegações. O personagem fotografado é o famoso velejador brasileiro Amir Klink. As viagens marítimas nos barcos à vela atuais são milhares de vezes mais seguros do que foram no passado. Os velejadores de hoje contam com instrumentos de precisão, alta tecnologia de informação, comida suficiente, conhecimento do regime dos ventos, mapas e roteiros muito bem feitos. Já os viajantes do passado não tinham nenhum desses recursos. Não tinham rádio para pedir socorro em caso de tempestade. Seus mapas eram imprecisos e seus roteiros de viagens incompletos. Enfrentando perigos. Para velejar em alto mar, os europeus daqueles tempos enfrentaram perigos reais e imaginários. Entre os perigos reais estavam ventos desfavoráveis, ameaças de encalhe, lugares estranhos, fome, doenças e sede no interior dos navios. Os perigos imaginários também eram muitos. Por exemplo, a crença de que a terra era achatada e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia no abismo. De que, na altura da linha do Equador, os navios se incendiariam, de que o mar era habitado por monstros terríveis e etc. Nesta gravura de 1558, vemos a serpente marinha, um dos monstros que europeus daquela época acreditavam que existisse. O comércio de especiarias orientais no século XIV. Quando os cruzados voltavam do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros. Por causa da sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxos orientais, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Aí vocês podem observar as especiarias, né? A canela, a pimenta, cravo, açafrão, noz moscada, gengibre. O que levou os portugueses a navegar em mar aberto? No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais e que, ao distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como Porto e Lisboa. Lá eles vendiam especiarias aos portugueses, que por sua vez as revendiam em Londres, Inglaterra e no norte da Europa. Além da motivação econômica, houve também a religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater o que chamavam de infiéis. Portugal, o primeiro nas grandes navegações.
Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações por vários motivos. Apresentaremos a seguir alguns deles. Vou falar um pouco de cada um desses motivos. O primeiro, a centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território do reino. A segunda, a Revolução de Aves. Em 1383, aproveitando-se da morte do rei de Portugal, o rei de Castela tentou ocupar o trono português, mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, resistiu e venceu os castelhanos na Revolução de Aves, 1383 a 1385. A nossa terceira motivação, né? A experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses adquiriram essa experiência praticando a pesca em alto mar, como sardinha, bacalhau, atum e baleia. E um dos nossos últimos motivos, o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e roteiros que incluíam descrição detalhada das costas marítimas, distância entre um lugar e outro e desenhos dos melhores portos para se atracar. Adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela. Navegando com os portugueses. Com uma monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio de capitães experientes, de estudiosos e construtores de navios, os portugueses iniciaram o periplo africano, isto é, o contorno da África para chegar ao Oriente. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, os portugueses realizavam seu maior sonho, chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Alguns historiadores falam em 600%. Navegações portuguesas, século XV e XVI. No mapa está detalhadas essas rotas das navegações portuguesas. A primeira rota está representada na cor verde, que foi Vasco da Gama. A segunda linha, que foi a segunda rota, Pedro Álvares Cabral, que está representada na cor lilás. A última rota de cor laranja, primeira viagem até o Japão. Então, essa última viagem, ela parte de Portugal, Lisboa, e segue até o Japão. Cabral toma posse das terras brasileiras. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa
em 9 de março de 1500. Essa esquadra era formada por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas, e cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados e navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar a África. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde é hoje o Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira para dizer que daquela data em diante aquelas terras eram deles. Bom, meus caros alunos, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está a nossa atividade. Vocês irão responder a questão 1 e 2 da página 130 e as questões 1, 2, 3 e 4 da página 133. Bom estudo, boa aula e bom dia!